O inimigo avança. E o avançar do inimigo que nós vamos estar olhando neste salmo é dentro do santuário de Deus, no lugar de adoração do povo de Deus. E o Salmo 74, nós vamos estar lendo os 9 primeiros versículos e vamos trazer uma aplicação daquilo que aconteceu no tempo que foi escrito. Este salmo foi escrito por Asaf e ele está refletindo uma realidade que ele vivia. E nós vamos trazer este sentimento para pesar se esta realidade tem acontecido em nossos dias de uma maneira que se possa aplicar. Eu quero saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus e, como disse, já vamos ao Salmo de número 74 e estaremos lendo os 9 primeiros versículos deste Salmo. O texto diz o seguinte: ó Deus, por que nos rejeitastes para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação que compraste desde a antiguidade, da tua herança que remiste desde Monte Sião em que habitaste. Levanta-te contra as perpétuas assolações, contra tudo que o inimigo tem feito de mal no santuário. Os teus inimigos bramam no meio dos lugares santos, põe neles as suas insígnias por sinais. Parecem-se com o homem que avança com o seu machado através da espessura do alvoredo. Eis que toda obra entalhada quebram com machados e martelos. Lançaram fogo ao teu santuário, profanaram, derribando-o até o chão, a morada do teu nome. Disseram em seus corações: despojemo-los de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Já não vemos os nossos sinais, já não há profeta, nem há entre nós alguém que saiba até quando isso durará. Nestes 9 versículos, nós vemos um quadro horrível, um quadro de gemer por uma realidade de um inimigo, de uma nação ou de um grupo de pessoas que se levantaram contra o povo de Deus e começaram a assolar, a profanar, a tentar exterminar os lugares de adoração, o santuário do Senhor. E eu vejo determinados detalhes plurais aqui no sentido dos lugares todos de adoração ao Santo Deus. E isso me trouxe um sentimento muito grande para os dias de hoje que nós vivemos. No versículo 3, o salmista Asaf pede a Deus que se levante contra essas assolações perpétuas, que tem durado, que tem levado anos a fio. Eu não sei quanto tempo, eu não estou a par aqui daquilo que exatamente Asaf está falando no contexto histórico, e por causa disso eu estou aplicando, porque é o que eu, sim, no meu contexto histórico, no contexto da minha vida, na realidade da igreja, das igrejas que eu visito, que eu caminho, então nós vemos uma assolação, nós vemos um mover do inimigo. E uma das coisas interessantes aqui, vamos olhar para aquilo que nós podemos olhar neste texto, é a intenção do inimigo. A intenção do inimigo no versículo 3, ele disse: ele tem feito mal no santuário. Então, você veja que o inimigo das nossas vidas, não só ele quer avassalar a nossa vida, nos desviar, tirar do caminho da salvação, nos trazer tristeza. Ele veio para roubar, para matar e destruir, mas um dos alvos do inimigo das nossas almas, do inimigo do povo de Deus, do inimigo de Deus, que nós entendemos claramente nesse salmo, é o santuário de Deus. É a casa de Deus, é o lugar onde o povo santo de Deus se reúne. Ele quis e ele tem intenção de manchar, ele tem intenção de derrubar, ele tem intenção de profanar. É o que nós vamos ver essas palavras claramente nestes salmos. Veja o versículo 4. Os inimigos bramam no meio dos lugares santos e olha aí, põe neles as suas insígnias por sinais. Um
dos ataques do inimigo. É colocar dentro do lugar santo marcas que são suas. E, infelizmente, para nossa tristeza, nós acompanhamos que uma ou outra congregação permitiram que os inimigos colocassem insígnias que são suas, não são divinas, não são espirituais, não são algo que a Bíblia nos ensine a fazer. Pelo contrário, são coisas que estão se ajustando ao parecer deste mundo, e estas coisas que têm a ver com ele, o inimigo, e não com Deus, nem com aquilo que a palavra de Deus nos ensina, são coisas que estão sendo inseridas nos santuários, em todo lugar onde o povo de Deus se reúne. Entendamos neste dia que Satanás quer manchar o lugar onde o povo se encontra com Deus. Claro que ali era um lugar e não havia essa realidade como de hoje, que nós podemos viver esta comunhão desta forma fora do santuário. Mas a verdade é que mesmo que tenhamos hoje o Espírito conosco, aleluia, a palavra nos ensina e nos chama e dá um lugar especial ao templo, sim. O templo, o lugar onde 2, 3, 10 mil se reúnem em nome de Jesus, é especial. A comunhão dos santos é bíblica no Novo Testamento, é mandamento de Jesus para as nossas vidas, e são estes templos, são estas reuniões que o inimigo não vai deixar tranquilo ser somente fogo de Deus, coisas de Deus, beleza de Deus, mas ele vai tentar, como fez no tempo do salmista Asaf, entrar com as suas insígnias, com os seus sinais, mudar as coisas de como eram para ter alguma semelhança com aquilo que é dele. Eu não quero dar nomes, mas eu sei que você e eu entendemos. O mais importante para nós termos segurança e permitirmos o Espírito confirmar no nosso coração é que estas coisas, sejam quais forem, não são de Deus. E nós pensamos, olha, é para facilitar, é para atrair, é para modernizar, mas no espírito desta palavra, nós entendemos que por trás daquilo que retira o que é santo e mistura algo, está o inimigo. E o salmista Asaf pergunta, Senhor, até quando esta assolação continuará? Parece que não para nunca. Ele usou a palavra perpétua contra o santuário, contra o lugar da igreja de Deus, aleluia, está o inimigo tentando colocar mais e mais dos seus sinais. Versículos 7 e 8, ele coloca a intenção do inimigo. Primeiro ele faz uma comparação, ele diz, ele segue de tal maneira incansável como um homem que desmata, que vai entrando floresta dentro, cortando a madeira. Ele fez esta comparação, mas depois ele coloca o desejo, a intenção do inimigo em relação ao santuário. Olha ali, ele diz, lançaram fogo no seu santuário, profanaram. Esta palavra é muito importante, porque profanar, o profano é o contrário ao santo, é o oposto ao sagrado, é o oposto ao puro. E a intenção do inimigo sempre foi historicamente, e não deixa de ser diferente hoje, é de profanar o que é santo de Deus. O nosso coração que é lavado pelo sangue de Jesus é santo. A nossa vida, nós somos chamados para viver em santidade, separados, puros, caminhando num caminho de mais e mais santificação, sem a qual, diz a palavra, ninguém verá a Deus. Mas há um mover maligno contra as nossas vidas para manchar, para nos fazer cair, para nos fazer pecar, para manchar a beleza da pureza. E como nós vemos aqui, há um levante contra a casa de Deus, contra o santuário de Deus. E o desejo dele nesta palavra para mim é muito profunda, é profanar. Aquilo já não é santo mais.
Aquilo não cheira mais Deus, o perfume agradável ao Senhor. Pode ser agradável ao visitante que vem do mundo, encontra semelhança e diga, tá tudo bem, é tudo mais ou menos uma mesma coisa, com um saborzinho, umas palavrinhas de Jesus. Não, este não é o santuário de Deus. Esta não é a morada do Espírito Santo de Deus, aleluia. Esta não é a santidade, a separação que Deus fez para o seu povo. Mas o desejo do inimigo, é o que nós lemos aqui, é lançar fogo. O que é lançar fogo? A nível de aplicação. É destruir, é queimar, é acabar com tudo, é profanar. É derribar até o chão, estou usando as palavras do versículo 7, a morada do teu nome, porque dentro do templo do Senhor, nós chamamos aquela igrejinha ou aquela igrejona, nós chamamos de casa de Deus, aleluia. Nós levamos os nossos filhos, dizemos, meu filho, levante-se, porque nós vamos à casa de Deus. Aquele santuário é chamado casa de Deus, e aqui no versículo 7 vemos é a morada do teu nome, é casa de Deus, deve refletir a Deus, mas o inimigo entrou e está colocando as suas marcas, as suas insígnias, os seus sinais e profanando, deixando aquilo de refletir aquilo que Deus preparou, e nós, inocente, entre aspas, aceitamos por um mundo de desculpas, mas que hoje nós possamos receber esta exortação do Espírito de Deus, que estes sinais não são de Deus, são no mínimo humanos, mas nós entendemos claramente no Espírito por esta palavra que é obra do inimigo para profanar, para tirar o puro, o santo e o nome de Deus, o lugar da morada do nosso Deus, ser profanado. Veja o versículo 8, eles disseram nos seus corações, despojemo-los de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Quando eu penso no contexto desta época, eu sei que ali havia um santuário central, aonde o povo de Deus adorava ao Senhor. Mas neste versículo eu vejo os lugares santos na terra e eu aplico claramente a realidade da igreja de hoje, que se encontra espalhada em toda a terra. Quantas igrejas, quantas e milhares e milhares e milhares de igrejas. Mas o desejo do inimigo é esse, eles dizem em seus corações, vamos despojar. Despojar é roubar. Você pode entender comigo que o inimigo quer roubar a nossa alegria espiritual. Ele quer roubar a nossa firmeza na fé. Ele quer roubar a realidade do poder de Deus genuíno na nossa igreja, no nosso meio. Ele quer roubar a marca do evangelho verdadeiro do nosso meio. Ele quer roubar tudo aquilo que nós somos. Ele quer nos despojar e deixar lá a sua marca, a sua feiura e um templo e templos espalhados por todo o mundo, profanados, aonde a presença de Deus não pode mais ser revelada. E olha o que o versículo 9 fala. Aconteceu. Asaf diz, não vemos mais os nossos sinais. Aquilo que antes era a marca da igreja, aquilo que antes era cara de igreja, já não vemos mais estes sinais, se parece com o mundo. Já não vemos os sinais de Deus, do mover genuíno de Deus. Vemos manipulação, vemos mentira, vemos engano, mas não vemos mais os sinais que Jesus disse, estes sinais seguirão aos que creem. Os sinais que marcaram o crescimento da igreja, pensando aqui rapidamente na história do crescimento evangélico pentecostal no Brasil, com a vinda daqueles 2 missionários e o crescimento, estes sinais já não estão mais sendo encontrados em muitos dos nossos santuários. Diz ele, não há profeta, já não há profeta, é o versículo 9, já não vemos os nossos sinais. Já não há profeta. E você vai dizer, irmã, mas profeta é o que não falta.
Não, eu não estou dizendo de falsos profetas, porque a Bíblia não está falando isso. Isso há demais. Há demais. Pessoas que profissionalmente, pessoas que por sentimento, pessoas que por manipulação, pessoas que por outro espírito estão falando entre muitas grandes aspas em profecia. Mas profetas de Deus estão se esvaindo. Quando eu leio isso, eu sei que não é final ainda para nós. A igreja vive ainda, aleluia. E ela vai viver até a vinda de Cristo. Mas de maneira geral, eu entendo exatamente que esta palavra tem sido vivida. Há uma assolação e tem tirado os nossos sinais. E tem exterminado a vivência do verdadeiro profeta na casa de Deus e tomado lugar de em muitas congregações de uma manifestação que não tem nada de pura e nada de Deus. Termina o versículo 9. Não há entre nós alguém que saiba até quando isso durará. E aqui eu encontro uma diferença do tempo de Asaf para o nosso tempo. Eu creio que nós que tememos a palavra de Deus e que a conhecemos no contexto do Novo Testamento, que termina com o livro do Apocalipse, mas que depois do tempo que Jesus falou, inclusive Jesus profetizou sobre coisas que haveriam de vir. Paulo foi usado pelo Espírito para falar sobre a vinda de Jesus e os tempos dos fins. O apóstolo Pedro da mesma maneira, o apóstolo João da mesma maneira em suas epístolas. Isto nós nos diferenciamos totalmente. Enquanto ele dizia, não há entre nós alguém que saiba até quando isto durará. No sentido de que não há profetas, Deus não está manifestando, Deus não está falando, parece que tudo vai se acabar, é a realidade dele. Nós hoje sabemos quando vai acabar. Nada disso vai melhorar, porque este é um sinal da apostasia dos fins dos tempos. Tudo isso se acabará no dia que a trombeta tocar, e nós que estivermos salvos, que estamos em Cristo, seremos arrebatados, não precederemos os que dormem, seremos arrebatados, estaremos com o Senhor, e esta terra entrará no período de grande tribulação, e todo o demais que vem para frente disso está escrito na palavra de Deus, já determinado e já escrito. No entanto, nós sabemos, e para isso nos vale o alerta, que esta realidade da intenção e da atuação do inimigo não vai parar até o fim da nossa carreira aqui na Terra. Todas as passagens que falam sobre os últimos dias, sobre a realidade dos fins dos tempos, falam sobre a realidade da apostasia, do fluir e do multiplicar do engano, estes sinais do inimigo marcando, entrando, avassalando o povo de Deus, os templos de Deus. Então nós vemos que isto aqui nós vivemos hoje, mas que é o sinal dos fins dos tempos. No entanto, Jesus perguntou, achará fé na terra quando ele voltar? A realidade é que sim. Alguns serão arrebatados, assim como no tempo de Noé. Ele encontrou Noé, aleluia, e ali entraram na arca Noé, sua esposa, 3 filhos e as suas 3 esposas, e foram salvos do dilúvio. E essa história de Noé foi Jesus mesmo que disse, é uma simbologia para o que haverá no fim do tempo que nós viveremos. Vai chegar o dia que Deus disse, antes de lançar o dilúvio, ele vai dizer, Noé, entra na arca. Jesus nos levará, aleluia, nós que estamos dentro desta arca, chamada igreja, a porta se fechará pelo lado de fora, mas nós estaremos seguros neste barco com destino ao céu. Que Deus possa nos ajudar. Porque nós, se permanecermos fiéis, chegaremos ao fim. No entanto, enquanto caminhamos nestes dias finais, estamos vendo esse avassalar, mas é tempo, porque estamos de pé de alertar. Como Noé fez e foi o pregoeiro da justiça nos seus dias, Deus nos chama ainda hoje a abrir a nossa boca e falar esta verdade, dizer o que está acontecendo. É um mover do inimigo. Voltemos à santidade, arrependamos dos nossos pecados, voltemos a ser submissos a Deus, e Ele há de nos guardar e nos ajudar até o dia da sua vinda. Que Deus te ajude a ser parte desta obra, que Deus me ajude a ser parte desta obra, e juntos possamos estar de pé, esperando e vivendo na graça, na misericórdia do nosso Senhor, que até aqui nos tem trazido. Amém.